esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir. Do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor, que do alto te manda, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos amigos, irmãos, ovelhas, você que está me ouvindo, me acompanhando. Nessa semana, no momento de oração, nós estamos estudando como conseguirei vencer os meus problemas. E a base é 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, os versos de 1 a 30. E nós estamos vendo ali Josafá. Josafá nos dá ali, se torna um grande exemplo em que nós podemos imitá-lo nas atitudes que ele tomou. Então ele creu em Deus, ele confiou em Deus e é uma bênção muito grande. Então ver os princípios que estão nesse capítulo 20 de 2 Crônicas. E nós vemos aqui alguns princípios de como vencer os problemas. Eu tenho sempre recapitulado para que você possa, se você não assistiu os outros momentos de oração, então você tem sempre uma noção daquilo que já foi estudado. Então nós vimos o primeiro princípio, identifique o inimigo. Quem é o seu inimigo? E muito importante, nós lembramos então no primeiro estudo que o inimigo muitas das vezes não são pessoas, não são familiares, de repente não é o patrão, não é, de repente o inimigo, na maioria das vezes, é a atitude que nós tomamos, a atitude que tomamos contra pessoas ou em cima de algumas situações. E muitas das vezes o inimigo está dentro de cada um de nós. Nós vimos também o segundo princípio, leve seu problema ao Senhor. Então você tem um problema, leve-o ao Senhor. Admita a sua incapacidade. Então se você não consegue resolver, você não tem como resolver, diga para Deus, eu não posso, eu não consigo. Josafá fez isso. Ele reconheceu, Deus, eu não consigo vencer aquele exército. Eu não sei, ele reconheceu, ele disse para Deus, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Também, outro princípio, o quarto princípio, confie nos recursos do Senhor. A batalha é do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nossos problemas são do Senhor. Então nós precisamos dele. E ele então, vamos confiar nos recursos do Senhor. E vimos também ontem, na última meditação, que nós precisamos descansar na fé. E descansamos na fé quando nós olhamos para Deus e continuamos crendo naquilo que Ele é. E continuamos crendo nos profetas, ou seja, na palavra de Deus, naquilo que está escrito na palavra de Deus. E o sexto princípio, então, para a gente terminar, o sexto princípio, agradeça a Deus antecipadamente. Então preste atenção, hoje vamos trabalhar isso. Eu tenho um problema, eu coloco esse problema no altar do Senhor e eu digo, Deus, obrigado, porque o Senhor tem uma solução para esse problema e esta solução é a melhor para mim. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor tem a solução. Então aprendamos isso, a colocar os nossos problemas na presença do Senhor e agradecer antecipadamente. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa e aquilo que o Senhor vai fazer é o melhor. Eu te louvo por isso. Aprendamos isso. Então Josafá designou homens para louvar ao Senhor antes da vitória, antes de entrar no confronto, antes de entrar na batalha, antes da vitória, Josafá colocou homens para louvar ao Senhor. Vejamos o verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade,
indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então Josafá escolhe aqueles homens, de repente eram levitas, eram cantores, eram um coral, e ele coloca aqueles homens à frente do exército. À frente do exército não estavam os soldados, a infantaria, não estavam os canhões, não estavam os tanques de guerra. À frente estavam os cantores, aqueles homens louvando a Deus, louvando a Deus. E eles cantavam dizendo: deem glórias, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, nós lemos: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentam seus pedidos a Deus. O Novo Testamento explica o Velho Testamento. Então, no Novo Testamento, nós vamos colocar diante de Deus nossas orações e súplicas, acompanhadas, a oração e súplicas banhadas com ações de graças. Então a gente já vai pedindo a Deus com gratidão, com ações de graças. Apresente seus pedidos a Deus. Então imagine a cena que estava acontecendo. Josafá está de um lado com o seu exército, o exército de Judá, e do outro lado 3 grandes exércitos, os amonitas, os moabitas e os meunitas. Então um exército numeroso, pronto para arrebentar com Judá, para destruir o exército de Judá. Imagine a cena. É isso que está acontecendo. E Josafá diz: eu quero todos os coristas à frente. Eu quero que vocês comecem a glorificar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus. Os versos 22 a 24, nesses versos nós lemos: quando começaram, preste atenção, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon. Quando começaram a cantar e a louvar, nesse momento, Deus começa a agir. O Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os mauitas atacaram os homens de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Veja, Josafá coloca os homens para louvar a Deus, para estarem cantando, diante de uma iminente destruição. E o que acontece? A situação é revertida. Deus começa a agir no momento do louvor. E aí, quando o exército de Judá está em condições de olhar a campina e ver o exército inimigo, não há mais um soldado vivo. Eles destruíram-se uns aos outros, porque o povo de Judá se pôs a louvar ao Senhor. Então, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor antes da vitória. Esse é o último princípio que nós estamos vendo. Eu quero contar aqui a história de uma mãe. Aquela mãe, ela estava evangelizando o seu filho. E ela tinha certeza que o seu filho entregaria a sua vida a Jesus. Ela tinha certeza. Então, olha o que aconteceu. Ela compra uma Bíblia, coloca a Bíblia sobre a mesa, e o filho pergunta: para que isso, mãe? Para que isso? A mãe disse: você não sabe, meu filho, mas você está quase se convertendo. Você está quase entregando sua vida a Jesus. O filho diz o seguinte: mãe, eu vou sair, eu vou jogar futebol e eu vou para o inferno. Não quero saber de Jesus. Aquela mãe de noite orou. Olha a oração que ela faz: Deus, o meu filho ainda não sabe, mas ele vai receber Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, Deus, eu te louvo, eu glorifico o teu nome, meu Senhor e meu Deus. Os amigos do rapaz
começaram a rir, zombar dele. Eles sabiam daquela situação, que a mãe o estava evangelizando, começaram a rir, zombar dele, caçoar, dizendo, você agora é um crente? Ele responde, nunca serei um crente, nunca serei um crente. É a maluca da minha mãe que está com essa ideia, com essa história. Eu vou é para o inferno. A sua mãe procurou o pastor e disse, pastor, no sábado, no culto da juventude, separe um momento para que o meu filho dê o seu testemunho. No culto da juventude. Na sexta-feira, isso é no sábado. Ela pede para que no sábado o pastor separe um minuto no culto para o filho dar o testemunho. Na sexta-feira, o filho sai para jogar futebol. E lá com os colegas jogando futebol, e tinha colegas crentes também, evangélicos, e um deles começa a dar um testemunho, falar para aquele filho sobre Jesus. E o filho sente a presença de Deus. E ali então, com aqueles colegas e naquela quadra, naquele campo de futebol, ele entrega a sua vida a Jesus. E ele faz a seguinte oração. Ele diz, Deus, eu realmente preciso de Ti na minha vida. Se Tu podes fazer a diferença na minha vida, vem, toma minha vida e salva-me, custe o que custar. Faça-me nascer de novo. Aquele jovem saiu do campo correndo e em casa abraçou a sua mãe e disse, mãe, acabei de entregar minha vida a Jesus. A sua mãe disse, filho, eu já sabia, eu já tinha te avisado que você ia entregar sua vida a Jesus. E eu já agradeci a Deus por isso. No sábado, isso foi na sexta-feira, no sábado aquele jovem estava lá no culto dando o seu testemunho, dizendo, meus irmãos, eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus me transformou. Aquela mãe já havia orado, agradecendo a Deus pela conversão do filho. Com isso eu quero terminar esse estudo dizendo para você a semelhança de Josafá, que colocou o coral na frente do exército, para que aquele grupo coral pudesse ir cantando, glorificando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vitória que eles ainda não tinham recebido. Essa mãe, ela louva a Deus pela conversão do filho que ainda não tinha acontecido. Essa mãe pede ao pastor para abrir um espaço no culto de sábado pela conversão do filho que ainda não tinha se convertido. E ele se converte na sexta-feira. Então eu quero desafiar você. Quem sabe você, esposa, que tem um esposo envolvido com álcool, é um alcoólatra, você vai se colocar diante de Deus, e a semelhança de Josafá, você vai começar a glorificar a Deus, dizer, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor vai libertar o meu esposo do álcool. Talvez você, mamãe, que tem o seu filho envolvido nas drogas, e você vai começar a orar e dizer, Deus, eu te louvo, eu glorifico o teu nome, eu canto esses hinos de louvores a Ti, como gratidão, porque o Senhor vai libertar o meu filho das drogas. Talvez você, papai, que está envolvido numa situação talvez de desemprego, talvez com problemas financeiros, talvez com problemas de vícios, mas você, a partir de hoje, vai começar a glorificar a Deus e dizer, Deus, eu te louvo porque o Senhor vai me ajudar a vencer as dificuldades financeiras. Deus, eu te louvo, glorifico o teu nome porque o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim. Deus, eu te louvo porque o Senhor vai me ajudar a resolver os meus problemas de relacionamento. Comecemos então a glorificar a Deus antecipadamente. Comecemos então a colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, banhadas com a nossa gratidão a Deus pela vitória que Ele vai nos dar. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos vencer os nossos problemas em cima dos princípios que nós mencionamos nesta semana. Eu quero repeti-los. Primeiro, identifique qual é o problema. Saiba qual é o problema. Josafá sabia qual era o problema. Eram aqueles 3 exércitos. Leve o seu problema ao Senhor. Coloque diante do Senhor, do altar do Senhor. Admita a sua incapacidade. Diga, Deus, eu não tenho capacidade. Josafá fez isso. Confie nos recursos do Senhor. Confie nos recursos. Ele pode todas as coisas. E o quinto princípio, descanse na fé. Como o colchão, esteja sobre o colchão. E o 6º princípio que nós vimos, agradeça a Deus antecipadamente
Então comece agradecendo a Deus por aquilo que Deus vai fazer na sua vida e pela sua vida e por sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Pai, nos abençoe, Pai. Amém. A todos que estão me acompanhando, para que nós possamos ter corações agradecidos, que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus íntegro. Deus, muito obrigado porque o Senhor pode todas as coisas. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor continuará nos amando. Deus, muito obrigado porque o final do livro da nossa vida, do roteiro da nossa vida, vai ser um final muito feliz. Pai, muito obrigado porque, mesmo tendo problemas todos os dias, nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor tem solução para cada problema. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. E que você aprenda a glorificar a Deus antes da vitória, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Semana que vem, voltaremos na segunda-feira com mais uma série, nesse momento de oração. Esteja em oração agora com a sua família, pela sua família, e ore também sozinho. Tenha o teu tempo a sós com Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.